Olá, e aí, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Luciano. Atualmente eu moro no Japão, mas hoje estou aqui em Estocolmo, na Suécia. Dia ensolarado, bonito, ó. Vou andar com vocês mais um pouquinho aqui. Ontem foi só o tour, né, que eu mostrei um pouquinho pra vocês. E hoje é sábado. Eles fecham os comércios um pouco mais cedo. Vamos ver o que tem pra fazer aqui. E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre um restaurante viking bem tradicional. Depois eu coloco o nome do restaurante aqui e tudo. Mas eu vou jantar lá e vou mostrar um pouquinho pra vocês como é um restaurante tradicional viking, a comida, etc. Nesse restaurante eles servem alguns tipos de carne diferente. Então vamos dar uma olhadinha lá o que eles têm. Ok? Vou levar vocês lá. Gente, uma coisa que eu falei pra vocês que eu gosto de fazer é andar em supermercado, né? Achei um aqui perto do hotel. Tem bastante coisa diferente. Vamos comprar algumas coisinhas aqui pra beliscar mais tarde. Olha isso, eu adoro esse chocolate aqui. Tem, muito bom. E aqui chegamos aos salgadinhos daqui, né? Ó. Tem de... que é isso, será? Parece ser de cebola, né? Esse deve ser sour cream and onion. Cebola. Mais cebola, eu acho que eles gostam muito de cebola aqui, né? Vamos levar uns salgadinhos aqui, né? Dessa marca que parece ser famosa, né? OLW. Olha, esse aqui parece ser o Cheetos, não? Cheetos bolinha, né? Acho que vou levar esse aqui, ó. Então, ontem a guia falou que a Suécia é um dos países que mais consome balas e doces, assim, ó. Desse tipo aqui, ó. Sabe, né? Eu não sou muito fã, não, desse tipo de bala, mas os suecos gostam bastante. E eu não sei se eu falei ontem pra vocês, mas a Suécia é o segundo país que mais consome café no mundo. Primeiro, vocês sabem quem que é? Primeiro é a Finlândia. E eu fiquei assustado, porque aqui você acha bom café. Agora eu entendo por que aqui você acha boas cafeterias, né? Porque eles consomem muito café. É cerca de 5 copos no dia todo, né? Nossa, isso sim parece ser bom, hein? São almond com chocolate ou algum tipo de nuts, né? Castanha. Que delícia. Macadâmia. Não sei. Cocos eu acho que é coco em sueco. Bom, aqui são doces por $2, né? E gente, isso aqui é uma maravilha. Eu já falei pra vocês dele, né? Isso aqui é muito bom. Se vocês acharem, ó, eles têm hazelnut dentro. Isso aqui é muito bom. $2. E isso aqui, né, nem se fala, lindo. Muito bom. Vou levar alguns pra mim. Uma coisa que eu não sou muito fã são balinhas assim, ó. Não gosto. Ó, como eu falei pra vocês, ó, a Coca aqui é $1,50. E eles têm Fanta de raspberry. Caro, né, a Coca-Cola aqui. Gente, ó, a Coca-Cola aqui tá 18, né, quase $2 a grande. E a deles aqui, ó, $1. Mas não tem cara de ser boa não, né. Eles têm Pepsi, ó, com ginger. Gente, se vocês vierem pra cá, nada de Starbucks. Esse aqui, ó, Espresso House, com certeza tem o melhor café. Gente, olha o tanto de gente pra pegar o tram, né? Então, lembra que eu falei pra vocês que eu tava vendo bastante bandeira de arco-íris? É porque hoje vai ter uma parada aqui, uma das maiores paradas da Europa. Eu não sabia, vi um monte de criança, um monte de gente com bandeira e tal. E vou dar uma olhadinha, né? Olha só que legal, eles estão dando café de graça aqui, ó. Starbucks. Muito bom. Acabei de pegar um aqui. Por que não fazem isso no Japão, né? Oi pessoal, eu aqui de novo, estava aqui editando. Assim como no vídeo anterior que eu fiz a visita na Cidade Velha, né? Quando é uma visita guiada em que tem um guia e mais 10, 15 pessoas junto com você, não tem como eu ficar ali com a câmera falando enquanto tem pessoas que querem ouvir e perguntar as coisas para guia. Então não deu para ficar explicando as coisas para vocês, mas eu resolvi de novo aqui fazer meio que uma narrativa do que aconteceu, ok?
Gente, eu cheguei aqui na prefeitura aqui de Estocolmo. Olha que bonito. Construção super clássica. Olha esse negócio de... que verde. Então, tem como você ir lá em cima naquela torre. Ixi, o sol tá contra. Mas eu não sei se eu vou não. Bom, depois de ter andado um pouquinho ali pela cidade, logo de manhã mesmo, eu resolvi ir visitar um pouco a prefeitura de Estocolmo, porque ali tem um prédio lindo e tem uma visita guiada em inglês. Para quem não sabe, ali na prefeitura de Estocolmo é que eles fazem o jantar do Prêmio Nobel e é ali também que rola a festa do Prêmio Nobel. Então ali é onde todos os premiados, as celebridades vão se reunir, jantar e depois tem um baile ali, enfim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é lá dentro. E com certeza também é um dos lugares que eu recomendo vocês irem visitar. Infelizmente a torre, né, o lugar mais alto da prefeitura, não estava aberta quando eu fui visitar, porque estava acontecendo um casamento coletivo ali, então não deu para visitar todas as áreas da prefeitura. Nossa, que vista bonita tem daqui, hein? Olha. Mas os pátios e jardins ali oferecem uma vista linda da cidade. Dá pra você ver toda ali Gamla Stan, ou eu não vou saber falar o nome, que mais um pouquinho ao norte ali. Dá pra você ver toda uma vista da cidade. Se eu pudesse subir ali na torre, a gente teria uma vista panorâmica muito bonita da cidade, mas infelizmente não deu pra gente ir. A entrada custa mais ou menos, se eu não me engano, eu não lembro, mas acho que é 100 coroas, que dá mais ou menos 11 ou 12 euros. O prédio da prefeitura de Estocolmo é feito de tijolinho, à vista por dentro e por fora, e ao todo foram necessários mais de 8 milhões para a construção. E o que mais me impressiona em tudo isso é que 1 milhão foi feito todo à mão. E assim que dá o nosso horário para o tour, a guia nos leva para o Salão Azul. É ali onde que acontece todo o banquete do Prêmio Nobel, que de azul o salão não tem nada, uma vez que ele é todo em vermelho. O arquiteto projetou o salão para que não tivesse teto, então daí que vem o nome azul. Mas como a gente sabe, né, principalmente no inverno da Suécia, é muito rigoroso e as temperaturas estão sempre muito baixas na maior parte do ano. Seria quase uma insanidade manter o teto do salão aberto no inverno de menos 30, menos 40. Mas a única saída foi ter deixado grandes clarabóias para que a luz entre, né? E tiveram que cobrir o teto do salão. E uma das ideias do arquiteto foi em que fizesse um chão de pedra, que seria meio que simbolizasse o mar, e o teto, né? Que seria um salão sem teto, que teria o azul do céu. Então por isso que eles chamam esse salão de salão azul, mas como eu mostrei, né, não tem nada de azul, é todo vermelho. Esse foi um pouquinho o erro aí do arquiteto na época, mas com certeza deveria se chamar um salão vermelho. E seguindo o tour, a gente chega à Casa do Conselho. Para vocês terem um comparativo, a Casa do Conselho é como se fosse a Câmara dos Vereadores da sua cidade. E ali, o teto nos faz lembrar um céu, e lá que sentam os 101 representantes da casa toda a terceira segunda-feira de cada mês. If you take a look here to the blue part in the middle, you'll see that they have painted some stars and some clouds and some moons onto this blue part. So they have actually painted the sky here onto the ceiling. And this is a reference to the houses that the Vikings used to have. You see, the Vikings' houses, they were very long, so we usually call them long houses, and they did not have windows and they did not have chimneys, these long houses. E por fim chegamos ao Golden Hall, que é o Salão de Ouro. É ali que acontece o baile do Prêmio Nobel. Então eles jantam no Salão Azul, que não é azul, é vermelho, e vão pro Golden Hall se divertir. E com certeza esse Golden Hall é a área mais deslumbrante do edifício. Dentro do salão ele é todo feito com mosaicos de ouro. E se eu não me engano, a guia falou que em todo o salão tem apenas 10 quilos de ouro. Mas o salão parece ser
repleto de ouro, né? E se a gente for parar para pensar, 10 kg de ouro para um salão tão enorme como aquele é muito pouco. Mas uma das técnicas que eles usaram para que o salão brilhasse tanto foi que nos mosaicos eles colocaram vidro, ouro e vidro. O mosaico inteiro é de ouro, mas na verdade ele é de vidro, né? E faz que quando bata a luz, ele reflita e parece ser muito mais grandioso do que realmente é. Que na verdade é só uma películazinha de ouro que eles colocaram em cada mosaico. Mas essa técnica que eles usaram, realmente, quando você entra dentro do salão, parece que você está coberto de ouro, né? Naquela época o ouro sempre foi caro, né? Mas naquela época os suecos aproveitaram a crise que estava tendo na Alemanha para comprar o máximo de ouro possível antes que a Alemanha se reerguesse. E o rei na época queria que esse salão fosse feito o mais rápido possível e deu um prazo de, se eu não me engano, de 2 anos só para que o arquiteto terminasse o projeto. Mas como a gente sabe muito bem que a pressa às vezes é inimiga da perfeição, aconteceu que deu esse erro de que a cabeça de São Eric ficou um pouco acima do teto, e como mudar isso era um pouco caro, então deixaram por isso mesmo. E no fim acabou como que um símbolo aí da prefeitura de Estocolmo, o santo sem a cabeça. Enfim, a visita é bem bacana, eu aconselho, caso você tenha a oportunidade de ir. Um ponto negativo de visitas guiadas é isso, né? Que você não pode ter a liberdade em ficar ali andando e vendo com calma. Todas as visitas na prefeitura, ela é guiada, então você tem que seguir um roteiro junto com a guia. Então você não tem como ficar ali olhando os mosaicos, as coisas com muita calma. Tanto que muita gente no meu grupo perguntou para a guia se eles podiam voltar para algumas salas para ver mais detalhadamente. Mas infelizmente não dá para fazer isso. Então é uma visita meio que você fica ali meio amarrado junto com a guia, mas com certeza você aprende bastante e realmente vale a pena. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Gente, eles têm carne de urso. Acabei comprando aquele salame de urso, ó. Vamos experimentar. Aqui os ingredientes. Consegue entender? Bom, acabei de abrir. Esse barulho que tá tendo é lá fora, que tá tendo a parada, né? Vamos experimentar. Cheiro de defumado. Mas acho que tem um pouco de porco aqui. Nossa, que duro. Mas não é que é bom esse negócio? É muito bom. Ó, se vierem pra cá, experimenta. Então, o restaurante fica nessa avenida principal aqui, que eu vou colocar o nome pra vocês, e acabei de chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, acabei de chegar no restaurante, ó, Arthur. Está fechado ainda, abre 5h30 da tarde. Eu aconselho vocês a fazer reserva. Então, tem um pessoal aqui já fazendo fila. Eles abrem às 5 horas e o meu horário é 5h30. Então vou dar uma andadinha por aqui até dar o meu horário. O restaurante ali Viking é muito bacana, eu aconselho muito se vocês vierem pra cá. Vai ali conhecer, os pratos não são baratos, são na faixa de $20 a $30, mas vale muito a pena, é bem grande, eu não consegui comer tudo. A atmosfera que eles fazem ali faz você se sentir como se estivesse na era dos vikings, né? Quando a gente chega no restaurante, ele anuncia nosso nome, né? Aí todo mundo aplaude e tudo. Não sei se vocês viram ali, mas as mesas é colocada aquelas mesas compridas, né? Então todo mundo senta junto. Faz com que o ambiente fique um pouco mais familiar ali. Então, querendo ou não, você tem que conversar um pouco com as pessoas do lado.
o gerente ali, né, o que anuncia, ele introduz a gente para as outras pessoas do lado. No meu lado tinha duas irmãs que moram aqui na Suécia, mais no interior, vieram para um show da Pink, e do meu outro lado tinha um casal da Califórnia. E então faz com que você tenha que conversar um pouquinho com o pessoal do lado. Eu sou um pouco vergonhoso, então é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo é bacana, né, que você acaba conhecendo pessoas novas. Hello everyone! I'll just kill this telephone once and for all. Right, let's do that again. Hello ladies and gentlemen, and welcome all of you to iFood, one of the few Viking restaurants in the world. The whole concept of Viking restaurant is sort of absurd, but we are trying to give you the feel of the historical feel of a feast during the Viking Age. At iFood we've made it a tradition to introduce our guests to one another. I could keep talking, but I will probably stop and instead make you all help me welcome these two people. This is Yoshida from Tokyo. Give them a hand. Gente, deixa eu falar pra vocês, olha como são os talheres aqui, ó. Bem medieval, né? Olha a colher. Bacana é que eles, né, se vestem, o ambiente todo ali, eles fazem com que você se sinta como se estivesse há 1200 anos atrás, na época dos vikings, né? Só o prédio do restaurante tem mais de 400 anos, então pra vocês terem uma ideia, né, do quão antigo é. Gente, olha o tamanho dessa xícara dessa caneca de cerveja. E aqui é o vinho, ó. Gente, se vocês vierem aqui, peça a cerveja artesanal deles, que é muito boa. Tem um gosto meio de fruta. Uma delícia. Ah, e outra coisinha, se você gosta de cerveja, eu aconselho você a pedir a cerveja artesanal que eles têm ali, que é muito boa. Parece um pouco aquelas IPA, que é um pouquinho mais forte. Para quem não gosta de cerveja forte, talvez não vá gostar, mas para quem gosta de cerveja de verdade, sem ser essas mais light, né? Ali tem uma cerveja muito boa e, enfim, vem naquele pote ali de barro que deixa ela sempre fresquinha. Então, se vocês vierem ali, pede também uma cerveja artesanal que eles têm ali. Essa eu indico. Então, esse prato aqui tem muita cenoura cozida refogada, algumas linguiças e alguns pedaços de carneiro. E esse molho aqui, ó, de vinho, muito bom. Enfim, a comida maravilhosa. O meu prato eu pedi carneiro, né? Veio 3 pedacinhos de costelinha de carneiro e 2 linguiças, com bastante cenoura e cogumelo, se não me engano. Porque naquela época não tinha batata, né? Aqueles na Europa agora, eles comem muita batata, mas naquela época não comia tanto assim. Naquela época não existia batata pra eles, né? Era muita cenoura e eu acabei não conseguindo comer tudo as verduras. Comi só a carne. E aquele molho vermelho de vinho tava uma delícia. Aqui tá muito escuro, não tá dando pra filmar, mas a comida aqui, ó, tá muito bom. Gente, aqui a gente tem Venice, que é veado, né? Vou experimentar agora. Então, acabei de comer lá e muito bom, hein? Eu recomendo, é bem... A atmosfera deles ali é bem interessante.
eles fazem com que você coma perto das pessoas e que se comunique, né? Então ali você se apresenta e tal. É bem legal. Então, pessoal, acabei voltando aqui pro hotel. Já é 7h30, mas tive que fechar, né? Porque tá muito claro ainda. Aliás, 7h30, 8 horas. Tá muito claro, então se não fechar, parece que tá de dia. E é isso, esse foi o restaurante, né, Viking, que eu mostrei pra vocês um pouquinho ali. Eu aconselho muito vocês a irem lá, porque o restaurante é muito bom. Que mais? Acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês. E, enfim, se você é novo aqui no canal, como eu sempre digo, se inscreva no canal, deixa aquele likezinho e comenta aqui embaixo também, pra gente ficar um pouco mais próximo, ok? Até o próximo vídeo. Peace. Okay, first things first, I got the swag, yeah. People see me try to get me on they snap, yeah. I'm like, nah, I don't fuck with that, nah.